salve! Bem-vindos a mais um vídeo! E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Banco do Brasil Seguridade ou BB Seguridade. Quero analisar nesse vídeo com vocês os dividendos pagos e o preço teto das suas ações. Verificar se essa máquina de pagar dividendos, porque de fato a BB Seguridade é uma máquina de dividendos, ela tem dividendos sustentáveis e ao final eu quero mostrar para vocês se vale não a pena investir em Banco do Brasil Seguridade, se vale a pena colocar então na sua carteira. Então bora pro vídeo. Começando um pouquinho então com a história da BB Seguridade, temos o seguinte, que a BB Seguridade ou BB Seguridade Participações SA é uma empresa de participações, ou seja, uma holding, assim como a Itaúsa, por exemplo, controlada pelo Banco do Brasil e que atua em negócios de seguridade, seguros no geral. Contando com a rede de distribuição do Banco do Brasil como principal canal de comercialização de um portfólio completo de produtos com a intermediação de uma corretora própria, a BB Seguridade ocupa hoje posição de destaque no mercado em todos os segmentos em que está presente. Ela hoje é a principal subsidiária integral do Banco do Brasil e concorre de igual para igual com nomes como Porto Seguro e Sul América. Vocês devem conhecer essas empresas seguradoras. A BB Seguridade foi constituída em 20 de dezembro de 2012, com base numa lei que autorizou o Banco do Brasil a constituir subsidiárias integrais e controladas, com vistas ao cumprimento das atividades previstas em seu objeto social. Sua criação foi resultado de um processo de reorganização na área de seguros, previdência aberta e títulos de capitalização, que foi iniciado pelo seu controlador Banco do Brasil em 2008, quando esse já contava com quase 2 décadas de operação nesses segmentos em um modelo de parceria com esses entes privados especializados. Então foi uma decisão da época do Banco do Brasil de dividir essas operações de seguros e criar assim uma nova empresa, um outro CNPJ para atuar de forma independente nessa área de seguros e previdência privada e títulos de capitalização. Como a gente já antecipou, o Banco do Brasil Seguridade obviamente é controlado pelo Banco do Brasil, tanto que, na sua composição acionária, o Banco do Brasil titulariza mais de 1 bilhão de ações, detendo assim 66,25% do capital social da empresa, que é uma empresa que está já listada no novo mercado da B3, possuindo assim o maior nível de governança corporativa e, como requisito para isso, apenas ações ordinárias estão em circulação. Na tesouraria da empresa tem pouco mais de 3 milhões de ações, o que dá 0,17% da companhia, e tem um ótimo free float de aproximadamente 33,58%. Desse percentual de free float, 25% está na mão de estrangeiros, sendo que o restante está diluído em 3% com pessoa jurídica e 5,4% com pessoa física. Você, investidor aí sardinha, totaliza assim 2 bilhões de ações. Dessa forma, na cotação atual de aproximadamente 24,60, 24,50, ela detém um valor de firma, ou seja, um valor de mercado total de quase 50 bilhões de reais. Que, para quem não sabe aí, basicamente você pegar o número de ações, no caso 2 bilhões de papéis, e multiplicar pela cotação da ação na bolsa de valores. Então eu pego 24,60, que é a cotação aproximada hoje, e multiplico pelo número de papéis, número de ações em circulação no mercado. Algo interessante que é inerente ao setor de seguros é que as seguradoras não podem possuir dívida positiva. Por quê? E assim também é com a Sul América e com a Porto Seguro. Porque simplesmente como que uma seguradora vai garantir o pagamento de uma indenização pelo sinistro contratado se ela tiver uma dívida que supera a sua disponibilidade em caixa? Não tem condição, né, cara? O risco daí está muito grande na contratação do seguro. E por conta disso, as seguradoras possuem uma grande quantidade de caixa justamente para assegurar que serão honradas as indenizações contratadas na pólice do seguro. É por isso que é um setor bastante procurado pelo investidor e foi o grande setor da vida do Warren Buffett. Mexer com seguros foi o que fez ele crescer demais com a Berkshire. Sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021 da BB Seguridade, verificamos que houve um crescimento dos canais digitais, então a venda do setor de seguros dentro da empresa cresceu demais os canais digitais. Então, por exemplo, seguro de vida subiu 317% no canal digital, planos odontológicos 198%, plano de previdência 39%, seguro residencial 44%
e seguro de automóvel 16. Dessa forma, assim como já vem acontecendo no Banco do Brasil, a BB Seguridade está no caminho certo da sua digitalização nos seus planos de seguros. Comprovando que a empresa é bastante segura, verificamos que nesse trimestre ela teve que desembolsar menos de 2 bilhões e meio de reais para o pagamento de sinistros. Grande parte foi por conta das reservas pagas aos planos de previdência por morte em razão do Covid. Então, o que podemos extrair disso aqui é que, no geral, a BB Seguridade tem uma despesa muito inferior e ela só foi majorada na casa dos 2 bilhões por conta das reservas que foram pagas pelas pessoas falecidas pela pandemia do Covid. O que significa, e é o que se espera, que quando acabar isso, o lucro da BB Seguridade poderá ser majorado. Claro, aqui é poderá, a gente nunca tem certeza de nada. E o lucro líquido da companhia foi na casa dos 977 milhões de reais, o que representou um aumento de 10,7% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O resultado foi impactado por um aumento de 7,4% do resultado operacional e 33% de crescimento do resultado financeiro consolidado da companhia. No trimestre, houve um aumento numa média de 7 a 8% nos seus setores: prêmios emitidos de seguros, captações de previdência, arrecadações de capitalização, receitas de corretagem. Importante salientar que a sinistralidade, ou seja, o quanto de risco contratado é efetivamente implementado no mundo real, ou seja, quando acontece aquele acidente, a morte, tudo que é amparado pelo seguro, subiu 8,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2020. E ainda assim houve um crescimento de receita, do resultado operacional e do resultado financeiro, fazendo com que o lucro líquido da companhia subisse mais de 10%. Ao que parece, a empresa tem feito a lição de casa de conseguir fazer crescer a sua receita mesmo diante de um aumento de sinistralidade caracterizado e majorado por conta do Covid. Assim, no trimestre, a empresa apresentou um lucro por ação de 49 centavos, o que dá um dividendo por ação de 47 centavos. É que o payout da companhia é muito alto, de aproximadamente 95% na sua média histórica. O dividend yield dos últimos 12 meses está na casa de 5,48%, 5,5%. Esse número é bem inferior ao seu dividendo médio dos últimos 5 anos na casa dos 8,48%. Podemos perceber que isso foi impactado pela queda expressiva nos lucros da companhia, que obviamente foi causado em grande parte pela pandemia, que aumentou o índice de sinistralidade da companhia. Então você, investidor que pensa no longo prazo e acredita na companhia, não deve se assustar com essa queda de receita, que aparentemente é temporária. Em relação ao benchmark, ao índice Bovespa, verificamos nessa linha preta, que é o do Ibovespa, e nessa linha azul, que é o desempenho da BB Seguridade, que é uma distorção de mercado. Tá vendo esse range aqui enorme? Isso chama distorção de mercado, porque enquanto o índice subiu, a BB Seguridade caiu ou andou de lado. O que denota que em relação ao benchmark, BB Seguridade ainda está descontada. Tanto que no gráfico de um ano, dos últimos 12 meses, o Ibov subiu quase 40%, enquanto a BB Seguridade caiu quase 10%. Tá muito claro que há aí uma distorção. Quanto ao histórico e pagamento de dividendos pela companhia, verificamos que no ano de 2020 ela pagou aproximadamente R$ 1,34 por ação, em relação à posição acionária de 2020. Algo interessante é que a companhia costuma pagar os seus dividendos semestralmente, o que dá então uma previsibilidade para o investidor, principalmente aquele focado em dividendos, como eu acredito que é o nosso caso. Indo então analisar o preço teto das ações pelo método Barsi, constatamos que a média de lucro dos últimos 5 anos da BB Seguridade foi de 4,5 bilhões de reais. Essa média foi bastante impactada pela queda dos lucros da companhia no ano de 2020, mas é uma média. Vamos sempre considerar a média porque ela nos dá uma margem de segurança para tomar uma decisão de investimento. Considerando o payout médio de 95%, estima-se que 4,2 bilhões de reais é distribuído aos acionistas na forma de dividendo, ou, resumindo, R$ 2,15 por ação. Dividindo isso então, os 12,15 pelos 6%, que é o dividendo mínimo na visão do Barsi, há uma cotação, um preço teto de R$ 35,83. Esse seria então o preço justo numa média dos últimos 5 anos. Esse é o cenário mais conservador. Mesmo assim,
um upside de aproximadamente 40% em relação às cotações atuais. Se você prefere olhar apenas para o ano de 2020, que foi um dos piores anos da BB Seguridade, com um dividend yield de 5,48% e um dividendo por ação de 1,35, o preço-alvo seria de aproximadamente R$ 24,63. Desse modo, se você tiver com esta visão, já é a cotação atual, ou seja, você não compraria mais as ações. Só um adendo aqui, considerando que o mercado hoje está precificando a ação da BB Seguridade justamente nesse preço teto, nós vemos como o mercado é pessimista, ele olha para o imediato, ele não olha para o histórico da BB Seguridade. E aí por isso o preço da tela não raro corresponde ao real valuation daquela empresa. E é nesses momentos que a gente ganha dinheiro, nessas distorções. Voltando então, agora num cenário mais atual, podemos projetar o lucro de 3,9 bilhões de reais. Por quê? Porque se a gente multiplicar os 940 e poucos milhões de reais por 4, a gente então projeta que neste ano vai gerar um lucro de 3,9 bilhões, o que dá mais ou menos um provento por ação de 1,85. Se a gente pegar o mesmo yield que foi do ano passado, chegamos a uma cotação de R$ 33,68. Esse então seria o preço teto para a ação. Um upside aproximado de 35%, uma ótima margem de segurança para quem pensa em dividendos. Nesse sentido, a empresa estaria com um enorme desconto, lhe dando tranquilidade para comprar a ação pensando em dividendos. Quanto aos indicadores de valuation que eu gosto de olhar, PL, EV/EBIT, valor patrimonial e preço sobre valor patrimonial, a BB Seguridade não é das mais baratas, já que esses múltiplos aqui, eles estão perdendo para múltiplos de outras seguradoras. Dessa forma, considerando o segmento de mercado e considerando que o próprio mercado já precifica as ações da BB Seguridade muito acima do seu valor patrimonial e projeta um PL que não é dos mais baratos, concluímos dessa forma que a BB Seguridade tem apresentado um desconto bastante interessante em relação às suas médias históricas. Sem falar que a distorção com o Ibovespa, como a gente já mostrou, é notável. Comparando-se a rentabilidade da BB Seguridade com o Banco do Brasil, que é o seu controlador, vemos numa média histórica de 10 anos que BB Seguridade está batendo o Banco do Brasil com uma rentabilidade de mais de 300% e o Banco do Brasil 230%. Mas nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil apresentou uma rentabilidade de 166% e BB Seguridade de 89%. Então assim, se você gosta de olhar para um range superior, BB Seguridade tem dado mais resultado para os seus acionistas, mas num espaço um pouco menor, e eu prefiro esse espaço um pouco menor porque ele representa mais a realidade de hoje, o Banco do Brasil acaba sendo uma ação que vai lhe proporcionar um maior retorno. Mas isso não quer dizer que BB Seguridade, que paga mais dividendos e costuma pagar mais dividendos que o Banco do Brasil, não vá nos próximos anos proporcionar um retorno superior ao banco. Ainda assim, eu prefiro seguir o mesmo que Barsi e investir no Banco do Brasil, que é o controlador do BB Seguridade, sem falar que é um banco centenário e o payout do Banco do Brasil é muito inferior, é de 40%, que dá para mim, investidor, uma maior segurança de que a empresa vai se perpetuar no tempo. Claro, BB Seguridade pode distribuir bastante lucro porque tem muito caixa, mas ainda assim eu prefiro o setor bancário especificadamente, é uma opinião pessoal, mas assim, BB Seguridade é uma ótima empresa se você quer investir. Lembrando que não é uma recomendação de investimento e que aqui eu só trago para vocês as informações relacionadas à empresa para você então tomar sua decisão. Finalizando com uma análise técnica, verificamos que desde março de 2020, quando houve aquela queda expressiva do coronavírus, a ação do BB Seguridade tem estado num caixote, ou seja, está andando de lado, sem tendência no curto prazo. Então nos últimos 12 meses a ação não subiu nem caiu, entre aspas. Só que o que a gente percebe? Que a ação, mesmo com o crash do coronavírus, chegou a valer próximo dos R$ 22,00. E recentemente, agora em abril, maio, bateu essa casa dos R$ 22,00 e R$ 23,00. Essa aqui acaba então se mostrando uma região de relevante suporte, porque bateu no crash do coronavírus, bateu aqui aproximadamente em outubro do ano passado, bateu de novo aqui em abril, e dessa região o preço não passou. O que significa que ela está dominada pelos compradores. Já estão com essas ordens de compras aqui preparadas, lançadas na pedra já para pegar e comprar ação. Por quê? Porque o mercado acha que nessa região de 22, 23 a ação está de graça. Então tem muito comprador aqui. E a cotação atual não está muito longe desse suporte.
podemos considerar que ela ainda está no suporte. Se você é grafista, se você gosta de gráfico, o preço atual é bastante interessante para uma compra. E aí, temos ali uma resistência no 29, no 29,50 e depois a máxima histórica, que é a próxima resistência, dos R$ 33,00, que naquele preço teto que a gente projetou é próximo dessa máxima histórica. Outro dado interessante é a média de 200 períodos, que aponta que o preço médio é de R$ 24,30, significando que o preço atual não está distante da média, mas está na média, o que lhe dá uma outra margem de segurança para se posicionar na ação se você gosta de gráfico, de análise técnica. E por fim, para quem gosta de operar day trade ou swing trade ou mesmo position, a região de preço atual, que está num caixote no gráfico semanal, sugere que o preço alcançará o topo dos R$ 28 ou R$ 29,00 e a partir dessa região de preço, ou você zera ou você faz uma parcial, porque é muito provável que o preço vai tocar de novo aqui e descer. Agora, se o volume de comprador crescer nesse instante, aí vai haver o rompimento e buscar a máxima histórica. Só que aí você tem que ficar de olho. O que eu faria? Eu compraria nesta região que está agora, seguraria até a região dos R$ 29,00, faria uma parcial e aguardaria o movimento do preço após chegar nesse topo, para ver se realmente iria alcançar a máxima histórica, e na máxima eu zeraria ou poderia até esperar novamente, faria mais uma parcial, visando enfim uma tendência de alta nessa ação que está há mais de 12 meses andando de lado. E aí pessoal, o que acharam do vídeo? Deixa aí nos comentários e compartilhe esse vídeo aí com seu amigo que se interessa por ações pagadoras de dividendos, por vacas leiteiras da bolsa, e o BB Seguridade historicamente tem se mostrado uma boa pagadora de dividendos. É isso então, eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing e até o próximo vídeo. Fui!